Bom dia, irmãos. Bom dia a todos. Bom dia a todos que nos acompanham pela rede social. Hoje o Senhor nos concede mais um dia e um dia de adoração, né? Então nós vamos iniciar o culto dessa manhã, desse dia, com o hino 456 do cantor cristão, O Estandarte. Eu vou pedir ao irmão Gilberto que tire o hino aqui, que aí fica mais fácil para dar para ir. Não vai aparecer na mídia. Então vamos estar adorando ao Senhor com o hino 456, o Estandarte. O estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados, nesta igreja de Jesus, resolutos avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos dos sagaz enganador. As riquezas são nos dadas pela eterna mão real. O Senhor dos céus observa, se fazendo bem ou mal, resolvemos avançar, trabalhando por Jesus, estandarte levantar, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Se então instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, no domínio do Evangelho, e a terra abrangerá. Resolutos avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Amém, né? Deus nos abençoe sempre, né? Levantando esse estandarte. Vamos fazer a leitura bíblica em Romanos 12, de 1 a 8. Vamos nos colocar de pé, irmãos, aqueles que puderem, né? Para estarmos fazendo essa leitura. Todos juntos? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus
que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Amém? Poder sentar. Peço ao irmão Gilberto que ore nesse momento. Santo Deus, Pai eterno, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que Tu nos deste de estarmos aqui na manhã deste dia, Senhor, na Tua casa de oração. Ó Deus, adorando o Teu santo nome, prestando culto de louvor, de adoração a Ti, e também, Senhor, aprendendo, Senhor, as lições preciosas que Tu tens preparado para nós, que nós possamos, Senhor, estar aqui, Senhor, aprendendo, gravando, ó Deus, em nossa mente, em nosso coração, e também praticarmos, Senhor, aquilo que o Senhor requer que assim o façamos. Dá-nos da Tua direção, da Tua bênção, nos dê sempre autoridade, Senhor, do Teu Santo Espírito, para que possamos proclamar a Tua santa e bendita palavra, Senhor, e não só, ó Deus, estar na teoria, mas praticando, exercitando, Senhor, o dever que temos, Senhor, de proclamarmos a Tua santa e bendita palavra. Abençoa o culto da manhã, abençoa a irmã Ana Cláudia na direção do culto, abençoa os irmãos que se encontram aqui nesta manhã, que possamos, cada um de nós, Senhor, ter tirado grande proveito, Senhor, e continuarmos aprendendo de Ti em tudo que ainda iremos ouvir nesta manhã. Dá-nos da Tua bênção, o Teu perdão, em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém, amém. Vamos ouvir uma mensagem musical com a irmã Andréia. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é Tua palavra.
que jamais desamparou, aquele que busca sua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou, aquele que busca sua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amém, né? Amém. Nós vamos passar agora ao hino de dedicação de vidas e bens, 329, do cantor cristão. Conta as bênçãos. Não te desanime, Deus conseguirá estar. Seu irmão se ignorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, quantas bênçãos, Amém. A gente sempre mesmo, né? A gente pensa assim, eu não mereço, mas o Senhor, né, que nos sustenta e que nos concede todas as coisas. Eu vou convidar aqui o pastor, né, e nós vamos agradecer a Deus, né, pelas nossas vidas, a dedicação de nossas vidas, a dedicação das nossas ofertas e dos nossos dízimos. E amanhã é o aniversário do pastor. Mas aí o nosso irmão Gilberto deseja hoje prestigiar o nosso pastor.
Todo mundo costuma fazer depois, né? Mas ele achou por bem, já que é amanhã, né? Logo amanhã. Então eu convido aqui o irmão Gilberto, vai dar uma palavrinha para o pastor de agradecimento a Deus pela vida dele e dedicar, né, uma lembrança em nome da igreja. Uma lembrancinha, não é? Simples, mas do fundo do nosso coração. Com amor, pastor, que estou entregando em nome da igreja essa lembrancinha aí, tá bom? Eu sei que é antecipado, é o aniversário amanhã, mas já pode até estrear hoje se quiser, né? Deus abençoe. Em nome, Senhor, e nesse momento, quando nós iremos ouvir a Tua palavra, Senhor, fale aos nossos corações através do Teu servo, ó Deus, que também hoje está completando mais um ano de vida, Senhor. Derrama as bênçãos sobre a vida do Teu servo, sobre a sua família, Senhor. Que outras datas como esta, Senhor, que se concretizará amanhã, possa se repetir na vida do Teu servo. Derrama a Tua bênção, a Tua graça, o Teu favor abundantemente, Senhor, dando saúde, paz. Ó Deus, Teu servo possa ser ricamente, abundantemente abençoado por Ti. Fica conosco, Senhor. Prepara os nossos corações para ouvirmos a Tua palavra nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Esse é o dia, né, que o Senhor nos fez, por isso estamos alegres, né? Estamos aqui reunidos para adorar a Deus, juntos louvar ao Senhor, agradecer a Ele pelos seus benefícios, né, e louvar ao nome dEle por tudo que Ele é. Agradecer a Ele, né, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele nos proporciona a fazer. E hoje, né, os batistas brasileiros comemoram o dia do diácono, né? Hoje é o segundo domingo de novembro. É o dia do diácono batista, então aos irmãos diáconos, né? Mais uma vez aí, parabéns. Deus continue abençoando, sustentando, mostrando a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia a cada um dos irmãos e a família de cada um dos irmãos, e entender que Deus ele vai trabalhando por nós e fazendo as coisas acontecerem para que o nome dele, né, através das nossas vidas, seja exaltado. Então, podermos estar meditando nessa manhã sobre esse dia que os batistas brasileiros comemoram, né? Algumas denominações comemoram esse dia em outros meses, em outros períodos, mas os batistas brasileiros comemoram, né? No segundo domingo, obrigado, irmão, no segundo domingo do mês de novembro, e agradecer a Deus pela vida dos irmãos, louvar a Deus pela vida dos irmãos e olhar para as Escrituras hoje e mais uma vez lembrar desse valoroso ofício, né, de poder ser diácono. Eu tive o privilégio de, durante 9 anos, servir, né, a Igreja de Jesus como diácono e depois consagrado a pastor, mas todos nós somos diáconos, no sentido genérico, né, ou maior da palavra. Todos nós somos servos, todos nós continuamos a servir ao Senhor com a nossa vida, a partir do momento que nós nos convertemos a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador pessoal. Eu quero, essa manhã, compartilhar com os irmãos um estudo que é muito interessante sobre o serviço diaconal, e vou pegar algumas partes do estudo que está lá no site da Adberge, que eu achei interessante e quero compartilhar com os irmãos, O pastor Silvio Magri, que é o autor desse estudo, não vou apresentá-lo todo porque ele é longo, mas eu peguei algumas pinceladas, principais, assim, achei, de importância do serviço diaconal na igreja e lembrarmos, do que é ser diácono no sentido desse ofício. No Novo Testamento, apesar de algumas denominações criarem outros ofícios, mas no Novo Testamento é característico somente 2 ofícios, o pastoral e o diaconal, e não como título, mas como ofício, de servir ao Senhor. E o contexto histórico nós conhecemos, mas é bom lembrar, está lá no livro de Atos, capítulo 6, a partir do verso 1 ao verso 7, que ali
nasce o esqueleto do diaconato. Ali nasce o esqueleto do serviço diaconal específico sobre algumas pessoas. Não significa que você não possa servir, não significa que você não possa trabalhar em ação social, não significa que você não possa procurar pessoas necessitadas e ajudar, porque o serviço diaconal é para toda a igreja. É para toda a igreja. Mas existem homens chamados e capacitados e consagrados pela igreja, né, para que esse serviço seja feito por eles, né, ou orientados por eles. Então, no sentido maior da palavra, do termo diácono, porque quando a gente olha na Bíblia, diácono, na verdade era para estar traduzido como servo. Foi transliterado. O que é transliterar? É pegar um termo de um outro idioma e colocar a pronúncia dele no nosso idioma. Então, diáconos do grego, não é? No nosso português, diácono. Não é? Mas, na verdade, é só transliterar uma palavra de uma outra língua ou um termo de uma outra língua para nosso idioma, para que a gente possa pronunciar ele. Não é? Então, love, por exemplo, né? É fácil, porque é L-O-V, né? Love. Mas tem outras palavras em outros idiomas que tem que ser transformado no nosso idioma, ou seja, não traduzido, mas para que a gente possa pronunciar corretamente, transliterado. Então, todas as vezes que nós olhamos o termo diácono no Novo Testamento, ali significa servo. A tradução é servo. Então, todos nós somos servos. Todos nós servimos a Jesus. O nosso principal objetivo não é servir uns aos outros unicamente. Não é servir a igreja unicamente. Mas é servir a Jesus através da igreja e através do outro. Porque Jesus nos chama a serviço. O texto que chama a atenção ali no estudo, né, é o seguinte: o Senhor Jesus afirmou: se alguém quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, lá estará também o meu servo. Se alguém me serve, o Pai o honrará. Está lá em João capítulo 12, verso 26. Então, se alguém me serve, ou seja, se alguém exerce a diaconia, esse o Pai vai honrar. Jesus está falando de todos nós. Não está falando de pessoas específicas, mas ele está falando de todos nós. Mas aí, como o contexto de Atos capítulo 6 nos mostra, surge um problema lá, não é? Ou seja, os apóstolos não estavam dando conta de pregar o evangelho, de anunciar o evangelho e ainda de cuidar da ação social do povo. Estava tudo sobre eles. Tudo sobre eles. A pregação, a orientação, não é, da palavra, o ensino da palavra e também a ação social. Estava sobre os apóstolos, né? Os discípulos ali. E Atos capítulo 6, de 1 a 7, diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério diário. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais continuemos sobre esta necessidade. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contenteu a toda a multidão, e alegraram estes, e elegeram estes: Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, não é? Nicanor e Timão, e Párnemas, Nicolau, né? E Prosélito de Antioquia, que eu quero falar só os nomes, né? E apresentaram entre os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Então surge uma necessidade. A pergunta que alguns fazem hoje em dia é: para que ter diácono? Não é? Se todos nós somos. Para que ter uma função específica, né? Alguns perguntam isso. Porque havia uma necessidade, e há uma necessidade. Por isso a necessidade de ter diáconos. Por isso há a necessidade de homens servindo ao Senhor, né? Através de um serviço específico, não é? Que é colocado diante deles. O que acontecia aqui?
Acontecia que havia uma grande necessidade de viúvas, não é? Em Jerusalém. E como os apóstolos poderiam tomar conta de tudo isso? Não é? E aí começou a acontecer confusão. Porque era uma quantidade maior do que os 12 poderiam dar conta. Era necessário, então, ajuda. Era necessário, então, auxílio. Era necessário, então, alguém tomar conta da ação social da igreja de Jerusalém. A função específica de um diácono é a ação social. É cuidar da ação social da igreja. Os batistas entendem que também os diáconos devem cuidar da família pastoral e também não somente das viúvas, mas de todos os necessitados da igreja. Não é? Então, os batistas entenderam que não há somente a mesa das viúvas, não é? E não há somente a mesa, não é, dos necessitados, mas também há a mesa pastoral. E mais do que isso, a mesa da ceia do Senhor. Nós não vamos ver no Novo Testamento, em nenhum momento no Novo Testamento, isso especificamente sendo ensinado. Ou seja, os diáconos teriam que cuidar dos apóstolos, no caso ali, né? Dos apóstolos, que estende aos pastores e às suas famílias, e também da mesa da servir a ceia. Não vemos isso no Novo Testamento. Porque simplesmente se chegava, havia a reunião do povo, alguém ali, né? Partia o pão, geralmente um apóstolo, né? Ou um bispo, ou um presbítero, que a gente entende como batistas, que é o pastor, não é? E aí, partia o pão e servia o pão e o vinho. Não tinha as pessoas específicas para distribuir. Mas por que as igrejas evangélicas e aí que nós, batistas, entendemos que havia a necessidade do cuidado das viúvas, e Paulo vai dizer quem são as viúvas, não é? Paulo vai deixar específico quem são as viúvas. As que realmente não têm filhos para cuidar delas. Essas são as verdadeiras viúvas do Novo Testamento. Não são todas as viúvas. Porque se as viúvas têm filhos para que cuidem delas, esses devem cuidar. E tirar esse peso, né? Peso entre aspas, né? Tirar esse cargo, esse ofício e esse privilégio da igreja. Agora, se realmente é uma verdadeira viúva, que não tem ninguém que cuide dela, aí a igreja tem o prazer e a obrigação de cuidar. Obrigação de cuidar. Né? E aí, isso se estende ao quê? A mesa da ceia e se estende à mesa da família pastoral. Por quê? Porque tudo isso envolve serviço. Não é? Já que servir a ceia é um serviço, a Igreja Batista entendeu como? E não só a Batista, lógico. Mas a Igreja Batista entendeu como? Os diáconos ficam responsáveis sobre isso. Não é? Há uma necessidade da família pastoral. Quem deve estar primeiro olhando para isso? O corpo diaconal da igreja. Não é? Lógico que no curso a gente ouve tudo isso, né? E a gente é perguntado sobre isso quando a gente passa pelo concílio de diáconos. Então, surge, mas não há, fique bem claro isso, não há nenhuma indicação no Novo Testamento específico para a mesa da ceia e para a mesa do pastor, somente para a mesa das viúvas. Essa é a única indicação do Novo Testamento. Mas por ser um serviço, a gente entende que esse serviço de ação social ampla fica sobre o corpo diaconal da igreja. É aí que a igreja entendeu isso, não é? Então, essa necessidade de distribuição igual, não é? Não é porque os apóstolos, se é os apóstolos que estão... A gente às vezes fala assim, né? Estava indo um feijão de má qualidade para as gregas, né? E um feijão de boa qualidade para as hebreias, viúvas. Estava indo uma cesta básica melhor para as hebreias e uma cesta básica menor para as viúvas gregas. A gente fala isso para trazer uma implicância. A gente fala isso, né? Para trazer uma implicância, porque eram os apóstolos que estavam tomando conta disso. Então, deveria ter uma divisão justa e honesta, mas no meio do caminho poderia ter alguém, não é? E sempre tem alguém querendo tomar proveito de alguma coisa. Então, para que não ficasse sobrecarregado os apóstolos, não é? Eles dizem lá, escolham vocês, não foi eles que escolheram. Escolham vocês 7 homens com as qualificações que Paulo vai dizer lá a Timóteo no capítulo 3, que são praticamente as mesmas qualificações do pastor, do bispo e do presbítero. É a mesma qualificação que está lá em 1 Timóteo capítulo 3, não é? Que depois nós vamos olhar aqui, só para a gente relembrar. Então, há uma necessidade. O Novo Testamento apresenta essa necessidade e coloca sobre homens essa necessidade, sobre pessoas essa necessidade.
para que possam cuidar, para que os presbíteros, os bispos, não é, os pastores, e nós batistas entendemos que, mais uma vez, lembrando, está sobre o pastor esses títulos, né? Fique mais tranquilo em relação à pregação do Evangelho. Mas não significa que a gente tem que ficar cobrando dos diáconos essa atitude, porque essa atitude é toda nossa. A coordenação da atitude é deles. Dá para entender? O coordenar essa atitude é do corpo diaconal, é dos diáconos. E mais uma vez lembrando, não é? O Novo Testamento vai sempre mostrar necessitados. Jesus mesmo disse, não disse? Pobres vocês sempre terão entre vocês. Ou seja, necessitados vocês sempre terão entre vocês. Sempre terão entre vocês. Geralmente alguém vem procurar alguma ajuda social. A primeira, algumas pessoas, lógico, né? Pensam logo na pessoa do pastor. Eu tento me esquivar disso o máximo possível. O diácono sabe disso, né? Eu tento me esquivar disso o máximo possível. Mas tem hora que às vezes eu também ajudo. Eu também sou diácono. Você também é diácono, não é? Mas quando alguém vem pedir auxílio, chega alguém aqui na igreja e pede auxílio, eu tento me esquivar, mas a pessoa quer falar com o pastor. Mas eu tento me esquivar. Por que eu tento me esquivar? Porque existem pessoas capacitadas, escolhidas e ordenadas para isso, não é? E é essas pessoas que têm que cuidar disso. Não é o pastor que tem que cuidar disso. Não estou dizendo que não tem que cuidar, mas não é o pastor que tem que cuidar disso diretamente. Todos nós fomos chamados ao serviço diaconal. Então, foi uma necessidade. Surgiu uma necessidade. E a coisa estava ficando muito acumulada. Muito cargo sobre poucas pessoas. É o que a gente vê às vezes acontecendo, né? Olha a dificuldade, né? Chega o final do ano, olha a dificuldade para pessoas ficarem nos seus cargos ou novas pessoas se colocarem à disposição para servir a igreja. Lembre, irmãos, em nome de Jesus, Igreja Batista Central em Fazendinha, nós não estamos aqui para servir o pastor Marcelo, tá bom? Nós não estamos aqui para servir pessoas, membros dessa igreja. Nós estamos aqui para servir Jesus Cristo. E isso através de pessoas. Isso faz a diferença no nosso pensar de serviço. Faz a diferença. Porque o nosso serviço é sem acepção de pessoas. O nosso servir tem que ser sem acepção de pessoas. De novo essa pessoa pedindo, de novo. Qual o problema? De novo essa pessoa pedindo ajuda, qual o problema? Ah, mas ela pede ajuda aqui, pede ajuda ali, pede ajuda acolá. Mas agora ela está pedindo ajuda aqui. Não despeça o seu vizinho dizendo para que ele volte amanhã. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Se ele te pede ajuda hoje, se ele te pede pão hoje. Isso é diaconia. E pessoas são escolhidas para gerenciar isso. Gerenciar isso, cuidar disso, não é? E não somente os batistas, mas a maioria dos evangélicos entenderam que se estende a mesa da ceia e a mesa pastoral, não é? Entenderam assim. Mas, mais uma vez, lembrando, o Novo Testamento não traz isso claro. O que está claro no Novo Testamento é cuidar da distribuição social da igreja, cuidar do social da igreja, e para que haja uma distribuição honesta, sincera, não é? Sem desvios. Essa era a função do corpo diaconal, aqui ainda não em Atos dos Apóstolos, com essa ideia de diácono, não é? Mas homens cheios do Espírito Santo, como dizem aqui, não é? De sabedoria, não é? E de bom proceder pela comunidade. Escolham vocês. Foi a igreja que escolheu. Não foi os apóstolos que escolheram, foi a igreja que escolheu. Então, é um ministério específico. É um ministério específico. Não é? E nós batistas, principalmente nós batistas, entendemos que só tem esses dois ofícios, pastoral e diaconal. Não é? Não tem outros ofícios, como algumas outras denominações entendem. Então, Atos capítulo 6, de 1 a 7 que nós lemos, nos apresenta o quê? Uma necessidade. E aonde há necessidade, ela precisa ser suprida. E aí, não vai ser em cima de uma única pessoa, porque sobrecarrega. E a igreja vai trabalhando e crescendo. Interessante é que o verso 7 diz assim: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Ou seja, não somente os gentios, os gregos aqui no caso, se convertiam, mas os próprios judeus se convertiam ao Evangelho, a Jesus Cristo. E crescia o número. Quanto mais pessoas para ajudar nós precisamos.
não é? Mais precisamos de pessoas para ajudar. Então, o crescimento, a evolução da igreja primitiva surge, por causa desse crescimento, surge a necessidade do ofício diaconal. Agora, específico, não é? Específico. Ou seja, alguém para administrar, alguém para gerir tudo isso. Tudo isso. Lembre que naquele tempo, eles não tinham templo. Tinha o templo de Jerusalém, mas não tinha nada a ver com o que Jesus veio ensinar. Não é? De um templo agora, esse templo, não é? E não um templo de barro e de tijolo. Então, a igreja primitiva não tinha um lugar para reunir todo mundo, como nós temos hoje. Tinha as suas casas, se reuniam nas suas casas. Mas com o evoluir da igreja, foi necessário construir templos, não é? Foi necessário construir templos. Então, o corpo diaconal agora não passa somente a cuidar das viúvas, dos órfãos, lógico, mas especificamente das viúvas. Lógico que se tiver órfão vai cuidar também, não é? Da ação social ampla da igreja, mas também do patrimônio da igreja. Geralmente é alguém do corpo diaconal que está ali à frente do patrimônio da igreja, não é? De cuidando do patrimônio da igreja, porque faz parte do servir a igreja cuidar do seu patrimônio, cuidar do seu patrimônio. Então, o que é patrimônio? É o prédio, não é? É tudo que a gente adquiriu e vai adquirir, os bancos, né? O ambiente, todo o equipamento comprado, não é? Então, se entende que também faz parte do cuidado diaconal o patrimônio da igreja, não é? Está cuidando desse patrimônio, para ver que o serviço é amplo. Ele surge com uma necessidade, não é? E as necessidades vão crescendo, cada vez mais vão crescendo. Então, a função do diácono é cuidar das necessidades e das carências dos membros da igreja, em primeiro lugar. De cuidar de nós, das nossas necessidades sociais. Primeira é essa, não é? E depois, se alguém vir pedir ajuda, também dessa pessoa, não é? Também dessa pessoa. Mas o foco principal é nós, os domésticos da fé. Cuidar de nós aqui dentro, não é? Do cuidado desse. Então, é necessário ter diáconos. Algumas igrejas modernas não tem mais, não é? Não tem mais diáconos. Mas é necessário ter diácono. É necessário esse serviço diaconal específico, né? Esse cuidado específico, né? Por quê? Porque Deus assim proveu através de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, que lemos, não é? Essa necessidade surgiu e Deus, através dos apóstolos, orientou a igreja a que houvesse homens para servir, né, essas pessoas, de uma maneira sem acepção, com cuidado. Se há reclamação, é porque alguma coisa não estava indo de acordo, né? Se as viúvas gregas estão reclamando que elas estão ficando para trás, é porque alguma coisa estava acontecendo de errado. E isso cai na conta dos apóstolos. Só que não dá para controlar tudo e ver tudo. Então, vocês, a igreja, escolham homens capacitados, cheios do Espírito Santo, com sabedoria, não é? E que essas pessoas sejam pessoas que tenham uma boa reputação em relação a vocês. E essas pessoas foram escolhidas. Nada diferente do pastor, não é? Nada diferente. Marido de uma só mulher, nada diferente do pastor, não é? Por que marido de uma só mulher? Qual era a cultura da época? Poligamia. A cultura da época era a poligamia. Então, o evangelho vem batendo de frente com a poligamia. Não somente os pastores ser marido de uma só mulher, mas os diáconos também. O adultério era natural o adultério. Mas aí chega o evangelho. Então, marido de uma só mulher. Alguns vão entender esse marido de uma só mulher casado com uma única mulher para toda a sua vida e não adulterar, não é? Alguns vão entender que é naquele momento casado com uma única mulher, não é? Já pode ter casado uma vez, 2 vezes, 3 vezes mais, não é? A gente tem que entender isso de uma maneira um pouco detalhada, né? E falar isso um pouco mais detalhado, que o tempo aqui não permite, lógico. Mas a visão principal é essa: não adúltero. Homem de uma só mulher, não é? Homem de uma só mulher. O que vão desdobrar em relação a isso é uma questão um pouco mais longa. Ter respeito dos irmãos.
A gente não respeita uns aos outros por aquilo que a pessoa nos faz. Nós respeitamos porque Cristo a salvou como me salvou. Nós somos iguais perante Deus. Não há diferença, não é? Então é necessário que respeito e responsabilidade, nesse sentido de respeito. Nada diferente do pastor. Dá para entender que é um ofício, não é paralelo, não é? É caminhando ao lado praticamente mesmo, ao lado. Eu, quando servi lá em Teresópolis durante os 9 anos, não é? Eu sempre busquei ouvir o meu pastor, eu sempre busquei estar ao lado do meu pastor, quando era necessário corrigi-lo, não é? Sem nenhum problema, não é? Orientá-lo, não é? Ser conselheiro, caminhar junto com ele, andar junto com ele. E aí Deus vai trabalhando na gente, não é? E a gente acaba entendendo que também Deus nos chamou para o ministério pastoral. Mas a gente perde esse, já falei isso aqui algumas vezes, inclusive no estudo de diáconos da nossa associação. A gente às vezes perde excelentes diáconos e a gente ganha péssimos pastores. Acontece isso. Péssimos pastores. A pessoa é um excelente diácono, mas por uma visão talvez errada, não é? Porque é eloquente, serve bem e está sempre pronto para servir, se perde um excelente diácono e ganha um péssimo pastor. Acontece muito isso. Muito isso. Acontece muito isso. Ninguém é perfeito, lógico, né? Nenhum ser humano é perfeito. Mas é prazeroso servir a igreja, porque a gente está servindo Cristo através dela. E aí essa função é maravilhosa. Sinceridade é outra característica. Sinceridade. De todos nós, na verdade, né? Olha só, isso não encaixa em todos nós? Não falar aqui de um jeito com um e falar de um jeito com o outro. Pela frente fala de uma maneira e pelas costas fala de outra. Não é só para o diácono, não é só para o pastor, é para todos nós. Porque todos somos servos. Mas é uma característica desses dois ofícios. Uma exigência para esses dois ofícios. É declarado isso. Mas se a gente olhar as Escrituras, nós vamos perceber que é uma exigência para todo aquele que crê. Não é? Para todo aquele que crê. Então, tem que ser sincero. Seja o seu falar não, o não, não, e o seu sim, sim. Não é para todos nós? É para todos nós. Então, não é cobrar somente do pastor, não é cobrar somente do diácono, não é? Hoje especificamente o diácono. Mas todos nós temos que olhar se nós temos sido sinceros uns com os outros. Não é? No nosso proceder, no nosso falar. Como eu costumo dizer, tapinha nas costas não faz bem para ninguém. Porque hoje, quem está batendo nas tuas costas dando tapinha, pode estar te falando mal de você pelas costas. E isso é uma exigência bíblica do diácono, para que ele não seja assim, não é? Não seja assim. E lógico de todo líder, que ele não seja assim, mas de todos nós. Então o diácono deve ser uma pessoa destituída de qualquer ambição. O pastor também. Olha como é que é bem parecido, né? O pastor também. Não torpe ganância. O pastor também, não é? Não servir esperando algo em troca. O pastor também. Então é um ministério maravilhoso que caminha junto com o ministério pastoral. E servir ao Senhor é servir com alegria. Ser temperante, ter domínio próprio. Isso é para todos nós. Mas a característica está para o diácono e para o pastor, lógico. Mas é uma característica de todo crente. De todo crente, não é? De todo crente. Ser temperante, ter domínio próprio. Não ser combustível, mas ser extintor. Não é? Também isso a gente aprende no curso de diácono, não é? Ser extintor e não combustível para conflitos dentro da igreja. Uma das funções, não esqueço isso quando eu fui questionado lá, né? Qual é uma outra função que o diácono tem que ter? Além de ser servo, servir, cuidar da ação social, cuidar do patrimônio, cuidar da mesa da ceia, cuidar da mesa da família pastoral. Ser um instrumento de paz e harmonia na igreja. Ser um instrumento de paz e harmonia. Pode haver conflito entre membros e pastor, não pode? Pode. Pode ter. Quem é o diácono? Ele não está nem do lado do membro e nem do lado do pastor. Ele é aquele que está para trazer paz e harmonia entre tudo isso. Tudo isso. Trazer o extintor e não lenha. Não é? Não lenha. Tudo imparcial, lógico. Tudo imparcial. Não é? Trabalhar nesse sentido. Então, Paulo vai trabalhando na vida de Timóteo para ser um pastor, não é?
Para mostrar para ele como deve ser um servo. E mostrando para ele, através do que ele manda para Timóteo, como deve ser o diácono também. Aquele que serve, né? Aquele que serve ao Senhor. Para o diácono diz, não seja muito chegado ao vinho, não é? Por quê? Para que não perca o senso, né? Para que não haja escândalo, para que não chegue a embriaguez. Mais uma vez lembrando, a Bíblia não proíbe beber. Não fala isso, pastor, pelo amor de Deus, né? Eu não posso dizer aquilo que a Bíblia não diz. Eu não posso dizer que é pecado aquilo que a Bíblia não diz que é pecado. Não posso. A Bíblia não diz que é pecado beber. É nítido. Diz que é pecado se embriagar. Mas porque nós somos o templo do Espírito Santo, nós entendemos que isso nos faz mal. E porque nós somos a habitação do Santo Espírito, nós cuidamos do corpo. Não é? E aí, como diz lá, se for beber, beba moderadamente. É conversa para dormir. É conversa para dormir. Então, o diácono não seja muito chegado ao vinho. Para o pastor, não seja chegado ao vinho. É um pouquinho mais, exigido. Então, ou seja, esteja sempre sóbrio para julgar as causas. Esse é o sentido. Esteja sempre sóbrio. Sempre sóbrio para julgar as coisas. Por que os filhos de Arão foram fulminados por Deus? Porque não estavam sóbrios. Não é? E mesmo não sóbrios, fizeram sem saber, Deus os fulminou. Já imaginou? O preço que é cobrado de um líder? Não é? O que está sobre um líder? É muito complexo isso, né? Então, Deus vai te chamando e me chamando para servir. Fiel. Fiel a quem? A Cristo. A Cristo. Não é fiel à igreja, porque a igreja pode descambar para um caminho fora da fidelidade da palavra, não pode? Pode. Não é fiel ao pastor, porque o pastor também pode descambar para uma teologia fora da palavra. É fiel a Cristo. Temos que ser fiéis a Cristo. Não é? Então, os diáconos são chamados a serem fiéis a Cristo. Não é? Então, ter consciência pura. Consciência pura. Fidelidade é isso, consciência pura. Consciência pura. Não é somente nos servir por servir, mas servir de consciência pura. Consciência pura. A gente agrada a todo mundo? Não agrada a todo mundo. A gente se dá bem com todo mundo? Não se dá bem com todo mundo. Mas a gente tem que ter consciência pura que nós estamos servindo a quem nos agrada e a quem nos desagrada. Essa é a diferença. E isso é para todos nós. Para todos nós, não é? Para todos nós. Então, o cuidado exemplar em relação à sua família é exigência também do pastor, não é? É também para o pastor essa exigência. Mas não é para todos nós? É para todos nós. Mas em vários momentos eu já vi da minha vida, quem está fazendo essa bagunça aí? É o filho do diácono. Quem está fazendo essa bagunça aí? É o filho do pastor. Isso é o filho. Não faz bagunça não? Dá para ver como a gente cobra dos outros as coisas que a gente deveria cobrar de nós mesmos? Não é? De nós mesmos. Mas tem que ser exemplo. Então o filho de todos nós precisamos ser exemplo. Porque é filho como é filho. Não é? É esposa como é esposa. É esposo como é esposo. É família. É família. Que cuide bem da sua própria casa. Pastores e diáconos. Não é? É exigência. É fácil? Não é. Nunca foi e nunca será. Não é. Não é. Porque não é fácil cuidar da sua. Como não é fácil o diácono cuidar da dele. E como não é fácil o pastor cuidar da dele. Não é? A mesma coisa. Então, as exigências são grandes. Algumas culturais, lógico. Não é? Para atacar a cultura. Marido de uma só mulher. Para atacar a cultura da época. Não é? Não beba muito vinho. Para atacar a cultura. Atacar a cultura, não é? Porque era aquela festança, todo mundo ficava embriagado, ninguém entendia ninguém. Um servo de Deus tem que estar com consciência limpa, não é? Para poder julgar as coisas. Então, governar bem a sua casa. Está no verso 12 aí, né? De Atos capítulo 6. Deus, Ele vai te chamando e me chamando para um serviço especial. A todos nós. Todos nós. Mas no meio do rebanho de servos, Deus chama alguns para servir
como administradores, não é? Do serviço da igreja. Deus pincela alguns do meio do rebanho para cuidar do povo, da necessidade do povo, diáconos e pastores, não é? E mais uma vez lembrando, os batistas entendem presbíteros e bispos na pessoa do pastor, não é? Presbítero é ancião, isso significa a palavra. Bispo é aquele que coordena, né, uma grande região, não é? Uma grande região eclesiástica, vamos dizer assim. Mas como nós trabalhamos como igreja local, os batistas assim são, né? Igreja local, então os batistas não têm presbíteros e bispos, porque nós não temos um presbitério, nós temos a igreja local. Nós somos uma igreja local autônoma, que coopera com a Convenção Batista Brasileira. Nós não somos, a Convenção Batista Brasileira não manda em nós. Nós cooperamos com aquilo que ela diz que deve ser feito. Mas se quiser desligar, desliga, não tem nenhum problema, certo? Mas se nós estamos dentro da Convenção Batista Brasileira, nós seguimos as regras da Convenção Batista Brasileira. Então, esse serviço, né, do corpo diaconal da igreja vai muito mais além do que a gente possa imaginar. Muito mais além, não é? E não importa o tamanho da igreja, sempre haverá necessidades. Não importa o tamanho da igreja, sempre haverá necessidade de ajuda, de auxílio. Não importa o tamanho da igreja, sempre haverá necessidade de conselheiros. Não importa o tamanho, não é? Não importa a quantidade de membros, sempre haverá necessidade de se preocupar com os de fora. Sempre haverá, não é? Porque todo aquele que pede a razão da nossa esperança, nós temos que apresentar a razão da nossa esperança. Não só alimento, mas acima de tudo o pão que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Então, hoje, não é, no dia do diácono batista, eu quero agradecer a vida dos irmãos, né, que aqui servem como diáconos nessa igreja local. Agradecer a Deus pela vida de cada um, não é, que aqui está nessa manhã, não é, e alguns, né, não estão, mas agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Que Deus continue sustentando, que Deus continue direcionando, que Deus continue usando vocês, não é, para a glória do nome dEle, para o bem da igreja central de Fazendinha, não é? Para abençoar as famílias da igreja Batista Central de Fazendinha, para serem conselheiros, não é só o pastor que é conselheiro, para serem conselheiros dos membros da igreja Batista Central de Fazendinha, não é? E lembrar, todos nós nos encaixamos em alguma coisa nessas características, né? Ou dessas exigências. Todos nós nos encaixamos nesse pedido, não é? Que o Novo Testamento nos traz. Que pedido é esse? Não é? Que convite é esse? É de sermos fiéis a Jesus Cristo na nossa caminhada diária. Olha o que diz 1 Timóteo, para encerrar. 1 Timóteo capítulo 3, não é? Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos olhar 1 Timóteo capítulo 3, de 8 a 12. Diz assim 1 Timóteo 3, de 8 a 12. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiros provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Paulo abre um parêntese aqui. Ele não está falando da esposa do diácono, não. Está falando de todas as esposas. Tá? Não somente das esposas do diácono, de pastores. Ele abre um parêntese aqui e vai falar de esposa e depois ele volta a falar de diácono, né? Então, verso 12, né? Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem os seus filhos e a sua própria casa, porque os que se servirem, diz o verso 13, bem como diáconos, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, demonstrar fé, não é, em Cristo Jesus é o nosso objetivo. E se nós olharmos aqui, essas características encaixam em nós, todos nós, não é? Realmente é nos apresentar ao Senhor com cântico de alegria, não é? E servir a Ele com cântico de alegria. Então que Deus continue, né? Abençoando essa igreja, né? As nossas vidas como membros dessa igreja, cada um que aqui, né, conosco congrega, cada um que conosco participa.
Deus continue abençoando a vida de vocês. E hoje, especificamente, a vida dos nossos irmãos diáconos, né? Que têm buscado servir a Deus, não é? Buscado mostrar, né, os seus dons, os seus talentos a serviço do Senhor. Vamos orar, né? Vamos falar com Deus. Convidar os diáconos que estão aqui essa manhã para que venham aqui à frente. Não é? E vamos orar, agradecer a Deus pela vida dos irmãos, nesse privilégio, né, de servir ao Senhor como diáconos, não é? E agradecer a Deus pela vida dos irmãos. Louvado seja Deus pela vida, né, dos irmãos, agradecendo a Ele. A irmã Néia tem servido também como diaconisa, né? Mas ela fica ali no cantinho dela, né? Ela gosta de ficar no cantinho dela, mas se quiser vir, irmã, pode vir, fique à vontade, tá bom? A irmã fique à vontade. Ela também, né, faz parte desse serviço, né, de abençoar o corpo diaconal da igreja. Vamos orar, né? O irmão Dinan não está, o irmão Fábio teve que sair, o Mendonça, né? Levar a Karen para fazer o Enem, e tem o Fábio Miranda também, não é? Que aqui não estão. Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor, em nome de Jesus, o teu filho, Senhor, eu quero agradecer, porque o Senhor tem convidado pessoas a te servir, Senhor Deus, servindo a igreja. Muito obrigado por isso, Senhor. Eu agradeço a vida dos nossos irmãos, Senhor Deus. O Senhor continue sustentando eles, direcionando eles, suprindo as suas necessidades, Senhor Deus, quais sejam. Eu te agradeço por tudo, Pai, porque o Senhor nos convida a estarmos aqui como os servos do Senhor, nesse privilégio, Senhor Deus, de podermos, Senhor Deus, através da diaconia, podermos, Senhor Deus, te servir, servindo a igreja, servindo aos nossos irmãos e todos aqueles que buscam a razão da esperança que há em nós. Muito obrigado, Pai. Continue a cuidar deles, a sustentá-los, a, Senhor Deus, a suprir as suas necessidades, a mostrar a tua vontade, e louvado e exaltado seja o teu nome. Em Jesus, teu Filho, eu agradeço, Senhor. Amém. Amém? Deus abençoe vocês, tá bom? Abençoe, irmão Gilberto. Abençoe aí, tá? Deus abençoe. Assim estamos encerrando, né, o culto desta manhã. E Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém.